Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Para a gente dar prosseguimento aqui na nossa disciplina de marketing estratégico, né? Hoje é o quinto encontro, né? E eu vou falar hoje o que a gente vai discutir na aula no ao vivo lá dessa próxima quinta-feira, né? Na aula de hoje a gente vai discutir lá no ao vivo que ainda a questão do marketing estratégico, né? O que a gente vem trabalhando, o que a gente procura trabalhar com vocês entre teoria e prática, né? A gente está fazendo um plano estratégico de marketing, né? Um plano estruturado de marketing, e a gente viu nas aulas passadas que para fazer um planejamento estratégico de marketing, um plano estratégico de marketing, eu preciso analisar a situação da empresa, né? A situação atual da empresa, fazer um histórico da empresa, verificar lá a missão, visão, valores, objetivos da empresa, como que ela se enxerga no mercado, como que o mercado enxerga essa empresa, né? Isso está pacificado, a gente já verificou, e isso é o que a gente vai apresentar hoje para vocês, né, na nossa disciplina. A gente vai começar a mostrar para vocês como que a gente vai estruturar esse trabalho, tá certo? A gente verificou também que eu tenho que fazer uma análise de mercado, né? Porque eu preciso atingir um objetivo de marketing, logo eu preciso analisar o mercado de uma forma, lembra das últimas aulas? Lato sensu, né, professor? Não é uma análise de mercado estrito sensu, tem que analisar o mercado como um todo. Quando eu faço a análise do mercado, eu automaticamente tenho que analisar a minha concorrência, né? Eu tenho que saber aonde eu estou entrando, com quem eu estou brigando e o que eu preciso ter nesse mercado, né? Eu preciso verificar qual que é a minha situação perante os meus concorrentes. Eu sempre falo que às vezes a gente tem que conhecer mais dos nossos concorrentes do que da nossa própria empresa, porque conhecendo os nossos concorrentes, a gente consegue prever ou tentar prever quais serão os seus objetivos de marketing, seus objetivos estratégicos, e aí a gente tenta fazer um marketing, um planejamento de marketing estruturado para tentar invalidar com que a empresa concorrente cresça e nós ganhamos mercado, né, nessa nossa relação de troca dessa ciência do marketing, tá certo? Quando eu analiso a concorrência, eu também tenho que verificar qual que é o meu target, porque como que eu vou verificar qual que é a minha concorrência, sendo que eu não sei o meu target, o que o meu target está precisando, né? Target a gente vai falar quando chegar o momento certo, mas agora, target é aquela questão, heavy buyer, heavy user, quem compra o produto, quem vende o produto, quem utiliza o produto, quem vende não, desculpa, quem compra o produto, quem utiliza o produto, né? Heavy buyer, heavy user, né? E a gente verifica o que esse target está precisando, porque a gente tem que trazer algo novo para o mercado, não é isso que a gente fixou, tem que trazer algo diferente para esse mercado. E quem vai me falar o que é algo novo para esse mercado é o próprio target, né? A gente vai fazer uma pesquisa e vai verificar quais são as necessidades ou os desejos desse target, tá certo? Quando eu defino o target, o meu próximo passo é definir aí os objetivos de marketing, né? E olha que interessante, os objetivos de marketing podem ser os mesmos, né, em números, mas não são os mesmos aleatoriamente, ou seja, discricionariedade. Aqui eu tenho que analisar que objetivo de marketing é uma coisa e objetivo empresarial é outra coisa, tá certo? Mas o objetivo de marketing, ele advém do objetivo empresarial. Então a gente verifica uma pirâmide que tem lá as pessoas que tomam a decisão e falam assim, eu quero um crescimento de X% ao ano. E aí eu verifico se dentro do meu objetivo de crescimento, o meu objetivo empresarial, é possível eu entregar esse objetivo de marketing, o que eu tenho que fazer para entregar esse crescimento de X% ao ano que a diretoria está pedindo, tá certo? Para fazer isso, a gente viu que a gente tem que analisar um mix de marketing, né? A gente até falou que pode ter um quinto P lá, mas a gente mostrou para vocês o porquê que a gente não adota essa questão do quinto P. A gente falou só dos 4 P's mesmo, aquele tradicional do produto, preço, promoção e praça, né? A gente falou bem qual é a diferença de um e de outro, como se utilizar e o que é um e o outro, tá certo? Dentro desse plano depois que eu faço essa análise do mix de marketing, eu tenho um plano de ação, né? Aquele plano estruturado que eu vou colocar em prática o que vocês de marketing estratégico pensaram. Eu vou executar o planejamento de marketing estratégico, tá certo? Eu vou dar vida à criatividade de vocês na hora de sentar e elaborar um bom planejamento de marketing, tá certo?
Quando eu elaboro um bom planejamento de marketing, eu já começo falando dele com relação a cronograma. Lembra do objetivo empresarial, que é crescer X% ao ano? Então, se a empresa quer crescer X% ao ano, eu tenho um início, um meio e um fim. Janeiro, julho, dezembro. Dentro desse cronograma, eu tenho que verificar se aquele X% eu consigo dividir esses X% durante esses meses aí, né? Também, depois do cronograma, eu tenho que falar assim, orçamento, né? Eu tenho que verificar quanto que a empresa tem, quanto que a empresa pode disponibilizar para realizar essa campanha de marketing, de planejamento estratégico. Vamos falar aí de uma campanha de marketing. Se o produto é um produto novo, requer um investimento um pouco maior. Por que, professor, um investimento um pouco maior? Simples, porque o grande target não conhece o produto. Então, para o consumidor, para o target conhecer o produto, tem que investir mais em comunicação. Investimento mais em comunicação, frequência, intensidade. Quanto mais eu investir, maior será o meu resultado na formação da imagem do produto, da imagem da marca desse produto na cabeça do consumidor. Agora, se eu não tiver dinheiro para investir em comunicação, seria uma estratégia mais plausível não lançar o produto agora. Por quê? Porque eu não tenho como sustentar, não tenho como divulgar esse produto. E aí o consumidor vai chegar lá no ponto de vendas, vai olhar e vai falar assim, o que é isso? Pode ser que ele compre esse produto, né? Mas uma grande probabilidade dos consumidores não vai comprar esse produto. Por quê? Porque eles não sabem nem para que serve o produto. Então eu tenho que dar um mínimo de informação para o consumidor adquirir esse produto. Quando eu falo produto, a gente tem que entender que é produto barra serviço, tá certo? Depois que eu faço esse cronograma, esse resultado, essa questão de esse cronograma e de investimento, quanto eu tenho de orçamento aí para investir, eu tenho que monitorar o resultado, né? Porque lembra, a empresa quer crescer X% ao ano. Então, se ela quer crescer X% ao ano, quanto que ela tem que crescer a cada 2 meses? Eu tenho que fatiar esse crescimento dela ao mês para eu verificar se a minha estratégia está dando certo ou não. Porque vamos dizer que a empresa quer crescer 12% ao ano. Vamos dizer que o mercado apresente um crescimento fabuloso aí que permita com que a empresa faça isso, cresça 12% ao ano, vamos colocar lá a empresa entre as 3 primeiras e tal. Se a empresa quer crescer 12% ao ano, ela tem que crescer no mínimo 1% ao mês, né? Caso chegue, vamos dizer, em julho e ela cresceu só 3%, o crescimento para atingir o objetivo de 12% no final do ano, nos outros 6 meses, tem que ser praticamente o dobro. E será que consegue isso? Né? A gente tem que elaborar isso de uma forma bem mais apurada. Né? Quando a gente começa o nosso planejamento, na aula que vocês estão tendo na aula que vocês vão ter agora ao vivo comigo, a gente vai falar sobre uma análise atual da empresa. Né? Aqui a gente vai falar sobre a imagem da empresa, sobre a imagem que o consumidor tem da empresa, sobre a imagem que o mercado tem da empresa, se a empresa é uma empresa clássica ou não, além de missão, visão e valores, qual é o negócio da empresa, qual é a imagem que a empresa tem de si, qual é a imagem que o mercado tem da empresa, tá certo? Como que eu começo a falar isso? Através de um histórico, né? De um histórico da própria empresa, falando o que é a empresa, né? E também eu começo a verificar o volume de vendas, porque verificando o volume de vendas eu consigo elaborar um planejamento estratégico e ver se está alinhado com os objetivos empresariais. Será que o objetivo empresarial que está vindo lá da alta cúpula não está sendo muito surreal, porque o meu volume de vendas é baixo. Vamos dizer que nós temos um volume de venda baixo e o objetivo empresarial é para aumentar o volume de vendas assim, de uma forma astronômica. Será que eu consigo? A gente verifica que o grande problema em marketing, um grande problema em administração é a veracidade das informações, né? É a velocidade e veracidade dessas informações. Então eu tenho que chegar e falar para o meu planejador, para o meu gerente, falar assim, infelizmente, embora a diretoria queira um aumento assustador nas vendas, aí a gente não tem volume
volume para atender, né? A gente não consegue, a gente mostra aqui no último balancete, aí a gente verificou, se a gente pegar aí dos 3 anos passados, aí a gente não tem uma circulação de volume muito grande desse material, desse produto, ou mesmo dessa disponibilização de serviço. Com isso, com o valor, com o volume de vendas, se eu tenho um volume maior de vendas, automaticamente eu tenho um histórico de faturamento um pouco maior, né? Se eu tenho um volume de vendas baixo, meu histórico de faturamento vai ser faturamento baixo. Então eu começo a linkar essas informações com o objetivo empresarial e também com o objetivo de marketing, tá certo? Por que com o objetivo de marketing? Porque pensa assim, ó, eu tenho volume de vendas, eu tenho histórico de faturamento, eu tenho objetivo de marketing, objetivo empresarial, eu tenho objetivo estratégico de marketing, tá? Dentro desse objetivo estratégico de marketing, eu tenho que ter o posicionamento da marca. Vamos dizer que a marca não é conhecida. E qual é o posicionamento da marca que a marca quer ter para aquele produto? Quando eu digo marca, a empresa. E quando a gente vai lançar um produto, o produto também tem uma marca. E qual que é a imagem que aquele produto tem que ter? Será que é uma imagem de inovação? Será que é uma imagem de qualidade? Será que é uma imagem de sofisticação? Será que é uma imagem de tem qualidade e é barato? Será que é uma imagem de um produto extremamente de qualidade, um produto extremamente inovador, mas é caro? Então eu tenho que verificar qual que é o posicionamento que eu, gerente de marketing, quero para aquele produto. O consumidor vai olhar o meu produto e vai falar, esse produto é assim, dessa forma. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Se é Baia, é bom. Ah, não é uma Brastemp, mas serve, tá? Pode ser Pepsi, tá certo? Olha as expressões que eu utilizei, que são de domínio público, esses tipos de comunicação, tá? Então a gente só está transportando para vocês algum slogan de alguma comunicação que vocês certamente já viram, que mostram para vocês de uma forma explícita qual é a imagem e o posicionamento da marca, tá certo? Quando eu olho aquele produto como consumidor, qual que é a imagem que me vem na cabeça, tá certo? Quando eu faço isso também, eu não posso deixar de analisar as políticas internas e externas da empresa, tá? Como que a empresa está se relacionando com os seus clientes, com os seus fornecedores e com os seus colaboradores. Percebam, eu utilizei a palavra colaborador, eu não utilizei a palavra empregado, porque atualmente no marketing contemporâneo a gente percebe que há uma diferença entre colaborador e trabalhador. O trabalhador, grande parte deles, não estou falando que é total, né? Porque se nem o DNA é 100%, imagina o que o professor fala com relação a marketing, né? Mas vamos lá. Imagine que o trabalhador é aquela pessoa que só executa aquela atividade específica e busca um retorno econômico no final do mês. Esse é o trabalhador. E o colaborador? O colaborador é aquele que executa aquela atividade, vai ter um contrapeso, uma contraprestação econômica no final do mês, só que o colaborador, ele colabora para com a empresa, ele entende que se a empresa crescer, ele também cresce. Então esse cara é o que vocês precisam contratar, esse cara é o que estão nas empresas de ponta hoje. Certo? Então a gente hoje em dia, no marketing 4.0, 5.0, 6.0, não existe mais espaço para a palavra trabalhador, muito menos para a palavra empregado. Empregado risca do mapa, tá? São todos colaboradores, tá certo? Quando eu falo das políticas externas e internas, dessa questão de relacionamento, eu também tenho que verificar o custo da rentabilidade de cada produto. A gente vai falar daqui a pouco com relação a isso, se é melhor para uma empresa, e aí a gente coloca empresa que tem grande número de produtos, tá certo? Um portfólio grande de produtos, empresas que atendem no ramo de informática, de beleza e cosméticos, no ramo de alimentício, sabe? Tipo aquelas empresas que você, tipo a P&G, sabe? Que você olha lá e fala assim, nossa, tem produtos para todas as linhas, todos os níveis, né? E até algumas empresas que a gente não percebe que tem, mas existem empresas que têm um grande número de portfólio de produto que a gente não liga, não faz a junção de esse produto é dessa determinada marca. Mas vamos
falar aí de uma empresa, por exemplo, que tem um refrigerante super famoso e ela tem aqueles refrigerantes, eu vou colocar aqui, utilizar, que ninguém me ouça, mas colocar a palavra entre aspas, de segunda linha, tá certo? Então eu tenho lá o refrigerante A, que chama lá fulano, beltrano e ciclano, colocar as 3 marcas do refrigerante, e tem os refrigerantes que eu vou colocar, sou eu que estou colocando, tá? Não é a empresa, sou eu que estou colocando, só uma questão didática, de segunda linha, para atender aquele público que não tem condição de consumir o refrigerante tipo A. Lembra daquela questão do leite? Antigamente, nos anos 90, tinha aquela questão leite tipo A, leite tipo B, leite tipo C. Então, aí você ia olhar no CNPJ da embalagem, era fabricado pela mesma empresa. Tá certo? Então eu tenho que ver se o custo da rentabilidade para manter um produto desse no mercado, esse produto traz um valor agregado para a empresa ou não? Será que eu tenho que investir mais nesse produto, chegar no meu gerente de desenvolvimento do produto, falar assim, ó, coloca algum valor a mais nesse produto para a gente continuar vendendo, porque esse produto é bom, ele tem uma marca boa, né, na concepção, na cabeça do consumidor, ou simplesmente fala assim, esse produto acabou em desuso, vamos retirar do mercado, esse produto morreu, tá? E também, quando eu faço essa análise da empresa, eu tenho que verificar a questão dos recursos, né? Recursos disponíveis. Não adianta eu prometer para o consumidor, eu prometer para o mercado e não conseguir entregar para o mercado. Às vezes tem um problema de logística, às vezes tem um problema de produção, às vezes tem um problema de compras de insumos, né? De matéria-prima. Então, eu tenho que verificar tudo isso. Dentro disso, eu tenho que analisar a dimensão atual e potencial da empresa, porque não adianta o mercado crescer 50% ao ano e a minha empresa não conseguir atingir nem 5% de produção desse mercado. Então a empresa, o mercado cresce 50%. Nossa, que faturamento que eu vou ter. Mas eu não consigo entregar o produto. Por que eu não consigo entregar? Porque eu não tenho um potencial de crescimento. Se eu pegar toda a minha produção e duplicar essa produção, dá 0,5 do mercado. E dá 0,5 do mercado para atender o mercado, que é a minha capacidade produtiva. E aí, lá na diretoria, o diretor chega para mim e fala assim, ó, ou chega para vocês e fala assim, ó, vocês precisam desenvolver alguma campanha de marketing estratégico que eu quero ter um crescimento de 10% no mercado. Você fala assim, opa, peraí, não tem condição de você crescer 10% porque a gente não tem condição de entregar, de superar as necessidades desse mercado, tá certo? A gente viu na aula passada a questão do plano estratégico de marketing que a gente vai fazer, e nessa aula que a gente tem como tema, a gente vai começar a analisar as ferramentas, né, as principais ferramentas do marketing estratégico, dentre elas a SWOT, né? Muitos de vocês já até sabem, SWOT significa força, a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Legal, o que eu tenho que entender é que essa ferramenta, ela é uma análise que considera aspectos internos e externos. Os internos são as forças e as fraquezas. Por que, professor, são internos? Porque depende do administrador mexer ou não. O administrador tem uma certa, me fugiu a palavra agora, mas uma autonomia, né? Tem uma autonomia maior para falar assim, tira esse produto da prateleira, coloque esse produto na prateleira, invista nesse produto, retire desse produto. Então é as minhas forças desse produto. As minhas fraquezas, idem. O mercado precisa de um produto mais sustentável, então mexa no produto. Por quê? Porque eu tenho o meu produto relacionado com a concorrência, apresenta uma fraqueza. Então eu chamo o gerente de produto, falo assim, vamos desenvolver mais esse produto aí, vamos pegar esse calçado, vamos colocar um calçado como exemplo, vamos pegar esse calçado que não é sustentável, não é produzido com material sustentável e vamos fazer com que esse calçado seja produzido com uma matéria-prima que menos agrida ao meio ambiente, tá certo? Oportunidades são aquelas forças externas. Oportunidades e ameaças são são os aspectos externos que influenciam na empresa, tá certo? A empresa vai desenvolver o seu plano, o seu objetivo estratégico dependendo do mercado. Se o mercado apresenta crescimento de 10, 20, 30, é em cima desse mercado, desse crescimento que a empresa vai fazer
vai analisar e vai tirar o seu objetivo empresarial. Dentro desse objetivo empresarial também vai estar o objetivo de marketing, tá certo? E as ameaças, professor, as ameaças também do ambiente externo são aquelas que a gente analisa e fala assim, ó, eu vou lançar um produto, mas e caso a concorrência analise o meu produto e lance um produto melhor que o meu, eu tenho que estar preparado para isso, tá certo? Então isso é uma análise SWOT que a gente vai trabalhar no nosso mercado, no nosso projetinho aí, tá certo? Após, quando eu tenho essas informações, todas essas informações colhidas através das pesquisas de marketing, através do sistema de informação de marketing, eu analiso e verifico que a SWOT, depois desse estudo da SWOT, é possível propor ações estratégicas a fim de alcançar os melhores resultados. Percebam, alcançar os melhores resultados, não está falando alcançar os resultados pretendidos pela empresa. Tá certo? Por quê? Porque a empresa pode querer aqueles resultados, sabe? Tipo aquela meta e vai dobrando meta e vai dobrando meta e vai dobrando meta e vai dobrando meta, objetivo, dobrando objetivo, dobrando objetivo e não tem condição. Por quê? Porque o mercado não cresce, professor. Como que eu vou fazer isso? E a gente verifica que hoje a gente tem um problema muito sério, né? O problema da informação, da veracidade e dessa informação e também da velocidade dessa informação, tá certo? Velocidade da mesma forma que eu estou apresentando para vocês agora o tema que a gente vai discutir em aula, para não ficar um vídeo tão cansativo, então eu estou indo direto ao ponto, falando cada vez mais rápido, né, para vocês não enjoarem da minha cara assim tão rapidamente, né? E aí também, dentro da análise SWOT, uma outra ferramenta que a gente tem que analisar quando a gente que dá uma base assim para a SWOT é a análise da PESTEL, que a gente fala que é PESTEL. PESTEL significa, uma forma mnemônica para a gente analisar o que eu tenho que estudar de objetivo, né? Porque PESTEL eu tenho que analisar ambientes políticos, ambientes econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais, né? Então, verifiquem, quando eu falo PESTEL, essa análise PESTEL de políticas, economia, aspectos sociais, tecnológicos, ecológicos e legais, com essa informação eu já consigo chegar para a análise do SWOT e falar assim, SWOT, olha o que está acontecendo no mundo extramuro da empresa, tá certo? Ó, a política, vamos dizer que vocês querem investir, a empresa de vocês querem investir em um país específico, a primeira coisa que vocês vão analisar é o político. Será que a política desse país permite que a gente invista? Ou será que é uma política aberta? Ou será que é uma política mais fechada, como alguns países, como por exemplo, Coreia do Norte? E olha, não estou falando se é bom ou ruim de qualquer sistema econômico aqui, tá certo? Eu como profissional de marketing, de comunicação de marketing, sempre gosto do liberalismo, mas independente, sou de marketing, tá? Eu quero vender os meus produtos. Se as pessoas têm uma outra visão, respeito todas, mas será que eu consigo colocar a minha empresa em países como Cuba, em países como Coreia do Norte? A política vai ter um aspecto decisivo na minha hora de colocar os meus produtos nesses mercados, tá certo? Outros fator econômico. Será que as pessoas, o meu target vai ter a minha classe socioeconômica e não social, classe socioeconômica, vai ter dinheiro suficiente para consumir aquele meu produto, para comprar, para adquirir aquele meu produto? Né? Vai depender, eu tenho que fazer uma análise de quanto que é o dólar hoje, eu tenho que fazer essa análise. Por quê, professor? Porque imagina que vocês estão produzindo um produto ou disponibilizando um serviço que a cotação é em moeda estrangeira. E aí, como que você passa o orçamento? Você vai ter que passar o orçamento em dólar para o cliente, mas você vai passar um orçamento em dólar para o cliente aqui no Brasil. Imagina o impacto disso com ele. Né? Então eu tenho que analisar, será que o Brasil tem uma economia forte? Será que o Brasil tem uma economia oscilante? Será que o Brasil tem uma economia fraca? Eu tenho que analisar tudo, por isso que eu tenho que analisar essa matriz, essa análise PESTEL aí, começa lá, analisando política, analisando economia e os fatores sociais, professor. Será que a sociedade vai ser receptiva a esse consumo?
a esse produto, dá um exemplo, professor. Sociedade, quando a gente analisa a sociedade de uma forma ampla, a sociedade não tem um lance de religiosidade lá também? A religião não faz parte das pessoas? Até para o ateu ela faz parte, né? Porque o ateu nega a religião. Então a religião também faz parte dessa linha, né? Dessa linha da sociedade, dessa linha do social. Imaginem vocês, vamos lá para a Índia. A Índia é um país lá onde o boi, a vaca, a carne vermelha não é consumida. Por que não é consumida? Porque é um animal sagrado, tá certo? Então são aspectos sociais, né? Eu vou vender geladeira para esquimó, né? Alguns publicitários até conseguem, né? Mas eu tenho que analisar se o meu produto vai ser aceito naquela sociedade ou não, né? Fatores tecnológicos, professor, onde que entra isso? Porque eu vi aí que o senhor falou fatores tecnológicos, mas não ficou bem claro. Imaginem vocês que vocês precisam de uma tecnologia específica para que o seu produto seja utilizado. Vamos pegar aí um smartphone ou um telefone de empresas super famosas e tal, que precisa de uma tecnologia, né? Será que tem fibra ótica na onde eu vou instalar, vou vender esses meus produtos? Será que esse produto vai começar, o que a gente fala, será que esse produto vai rodar, tá? Rodar por minha conta, entre aspas, será de publicitário, tá? Será que esse produto vai rodar naquele mercado mesmo não tendo tecnologia? Se o produto precisa de tecnologia naquele país, não tem tecnologia o suficiente, ou naquela parte daquele país não tem tecnologia o suficiente, então não compensa eu colocar esse produto lá, né? Porque as pessoas vão ter uma imagem errada do meu produto. De qual forma ele custa muito, ele é muito caro, para não fazer nada, né? Lá para ser um simples telefone lá e coisas do tipo, né? Então os fatores tecnológicos e também tem a questão da produção, né? Será que eu posso produzir? Será que tem tecnologia nesse país específico para a produção desse meu produto? Né? A gente analisa. Outro fator importante também que a gente tem que analisar são os fatores ecológicos. Né? A gente verifica que a sociedade está passando por um momento de transição e tal, está passando a adquirir algumas responsabilidades sociais, né? Algumas responsabilidades econômicas, algumas responsabilidades ecológicas, né? Pensar sustentável, né? Pensar de uma forma sustentável, e aí a gente vai entender sustentabilidade. Ah, professor, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você atender às necessidades presentes do agora sem comprometer que as gerações futuras, ou seja, que outras gerações também supram seus desejos e suas necessidades. Isso é sustentabilidade. Então, de uma forma ecológica, lembra que eu falei? As pessoas estão buscando produtos que agridam menos a natureza, né? Imaginem aí, a gente teve alguns desastres ambientais catastróficos aí, que a imagem das empresas ficou muito arranhada, ficou muito ruim, e as empresas perderam milhões, né? Respeito e sei que toda a sociedade perdeu como um todo, principalmente aquelas pessoas que perderam familiares, que perderam seus entes queridos, né? Que Deus abençoe todas elas. Mas todo mundo perde quando acontece esse tipo de desastre ambiental, e aí aquela empresa ela começa a decair no mercado. As ações dela vão decaindo. Por quê? Porque passa desconfiança para o consumidor, passa desconfiança para o mercado, passa desconfiança para o cliente e ninguém compra aquilo que desconfia, né? Você não vai comprar. Então você tem que ter uma marca forte para produzir, para vender de uma forma forte, né? E aí as empresas hoje vão ter aí que investir muito em comunicação e vão ter que fazer planejamento de marketing estratégico, que os resultados não são atuais. Os resultados, como a gente já viu antes, são de médio e longo prazo, tá certo? Depois dos ecológicos, qual é o fator, qual é o final, a letra final aí do nosso mnemônico PESTEL, né? É o L de legal, né? De legalista, né? Aí já entra na questão de político legal. Será que a legislação permita que eu venda esse produto? Será que a legislação permita que eu produza esse produto? Será que a legislação me dá uma norma de conceitos ou uma norma de requisitos ou de licenças que eu tenho que ter antes de produzir esse produto? Tem que verificar se eu posso ou não posso
Eu estou chegando num país, eu estou chegando numa economia, eu estou chegando num estado, eu estou chegando num município, eu tenho que produzir dentro de uma legalidade, tá certo? Fatores políticos, econômicos, sociais, legais, tudo isso a gente já viu. E lembra do que eu falei da matriz BCG, com Boston Consulting Group? É aqui que ela entra. Lembra do portfólio de produto? Não falei em BCG, né? Mas assim, eu falei de empresas que têm um portfólio grande de produtos, se é interessante introduzir o produto, se é interessante valorizar o produto, se é interessante retirar o produto, vai depender desse cara aqui, ó, matriz BCG, Boston Consulting Group. Nessa matriz, ela apresenta 4 aspectos, 4 tipos de produto, tá? Ela fala assim, ó, existem os produtos estrelas, existem os produtos em questionamento, existem os produtos vaca leiteira e existem os produtos abacaxi. Pelo próprio nome você já fala, pô, se o produto é abacaxi, é lógico que a tendência é tirá-lo do mercado, tá certo? Como que eu percebo que um produto é um produto estrela? Aqui eu tô falando rapidinho para o vídeo não ficar longo, mas a gente vai discutir isso no ao vivo, tá? Como que eu verifico se o produto é estrela, professor? Se o mercado, se o produto tem uma alta participação de mercado e se o mercado apresenta um crescimento. Então, ó, mercado em crescimento e o meu produto tem uma participação no mercado, ele só pode ser estrela, né? Vai lá para o céu, porque as duas faixas do gráfico estão para cima, né? E professor, e o produto em questionamento, ou em alguns livros aparece como bebê, alguma coisa desse tipo, né? Produto em questionamento é um produto que o target ainda não conhece sua totalidade, né? Que está ainda em questionamento, está ainda um processo de análise pelo mercado e o mercado de uma forma em geral, né? Por quê? Porque assim, ó, o mercado aparece um crescimento, apresenta muito crescimento, ele está em alto no crescimento, só que a participação desse produto ou ela está em baixa ou ela está moderada. Dá um exemplo, professor. Produto em questionamento é o produto que vai ser lançado, um produto novo de uma empresa, que a empresa não sabe como que vai ser o resultado das vendas desse produto. Então vai lá e lançou o produto. O produto está em questionamento. Por que em questionamento? O público ou o target pode aceitar ou não esse produto. Mercado tem, o mercado está em crescimento, o mercado está em crescimento. Mas e a minha participação, a participação de mercado desse produto no mercado? Ele acabou de ser lançado. Tá? Ou ele pode ir para baixo, se o público não gostar, se o consumidor não gostar, ou ele pode ir para cima. Se ele for para cima, ele vai virar estrela. A tendência de um produto em questionamento, quando ele é bom, e eu comunico isso através das ferramentas de comunicação de marketing, que o produto é bom, o produto tende a virar estrela, né? Produto vaca leiteira, professor. Por que esse nome vaca leiteira? Porque a vaca leiteira é que dá o leite, que absorve, que é absorvido por toda a população aí, né? A gente sempre fala isso, a gente, tipo, é uma forma gráfica da gente entender essa matriz, né? Essa matriz do produto, para ele ser considerado uma vaca leiteira, ele tem que ter um crescimento, um potencial de mercado já solidificado, e ele sempre está crescendo nesse mercado, tá certo? E mesmo o mercado sendo baixo, então não tem um crescimento de mercado, tá certo? Não tenho um crescimento, eu tenho um crescimento de mercado, tá certo? E esse meu produto, ele acompanha o crescimento, ele não supera o crescimento, ele acompanha o crescimento. Quando acontece isso, em comunicação, a gente faz campanha de sustentação de marca, tá certo? Porque a gente verifica que o mercado está em crescimento, o produto está em crescimento, só que a participação permanece a mesma, tá certo? Tipo, por que a mesma, professor? Imagina aí, o produto número 1 do mercado de laticínios, de leite. Sou de uma empresa X, professor. Sou de uma empresa X, a minha empresa é a número 1 do mercado. Então, se ela é a número 1 do mercado, o mercado apresenta crescimento, mas você não tem muito para onde correr, para onde crescer, porque você já é o número 1. Tá certo? Você tem que só crescer o suficiente para o número 2 não vir tomar o seu marketing share aí, não vir tomar o seu mercado. Produto abacaxi aí já é tragédia, né? Aí é quando o crescimento do mercado está em baixa, não tem crescimento desse mercado, tá certo? E a participação do meu produto nesse mercado também está em baixa. Que é um exemplo clássico?
Olha aqui, lembra? A gente tinha o famigerado, o lindo, o maravilhoso chamado videocassete, aquele aparelho maravilhoso que tinha algumas que tinham 4 cabeças, que era o top de linha, tinha aqueles videocassetes que tinham 2 cabeças. Aí depois do videocassete veio o DVD, depois do DVD veio o Blu-ray, e agora? Agora é só via internet mesmo, é só via cabo, né, professor? Agora a gente não entende mais, a gente nem tem mais DVD em casa, muito raro, né? As pessoas têm os mais saudosistas, né, como eu também, né, que às vezes tem lá um DVD, tem uma vitrola, né, para tocar os nossos discos de vinil, mas a tendência, né, tipo, é sempre cair. Por que cair? Porque o mercado desses DVDs, o mercado está em baixa, né? E a participação do meu produto nesse mercado também se encontra em baixa, tá certo? Depois dessa matriz BCG, a gente fecha a análise de hoje falando que a gente vai discutir sobre as 5 forças de Porter, tá? Michael Porter foi uma pessoa que inventou isso, foi um estudioso que falou assim, ó, para fazer um marketing estratégico, para analisar o planejamento de marketing, você tem que analisar 5 forças. Isso ele fez em 1979, lá para Harvard Business Review, né? E ele falou que as 5 forças que tem que conter num planejamento de marketing é a análise da rivalidade entre os concorrentes, porque os concorrentes são rivais automaticamente. A barganha, a força de compra, de venda dos fornecedores para a minha empresa, tá? As forças, a barganha dos fornecedores com relação a mim, a barganha dos compradores do meu target com relação a mim, tá certo? Novas ameaças ou ameaças de novos produtos e serviços, tá certo? Ou ainda produtos substitutos, né? Lembra do videocassete? Entraram produtos substitutos. Então, quando a gente fizesse uma análise das 5 forças de Porter, a gente ia verificar que a gente tinha aí entrando um novo produto, que é a questão da tecnologia ligada mais à questão da TV a cabo e coisas do tipo, tá certo? No que se refere à barganha dos fornecedores, imaginem assim, ó, os meus fornecedores de matéria-prima, os meus fornecedores da minha empresa de matéria-prima, eles vendem só para mim ou eles vendem para o mercado todo? Será que eles têm condição ou eu tenho condição de barganhar com eles, tá certo? Para comprar, vamos colocar aí uma safra do próximo ano. Ah, vou comprar a safra de morangos do ano de 2022 para fazer o meu iogurte. O cara pode olhar para mim, esse fornecedor de matéria-prima, e falar assim, ó, mas é tanto. Aí eu falo, não dá para baixar. Ele fala assim, se você não quiser, o outro quer. E eu falo assim, poxa, mas eu pago à vista ou coisas do tipo. Então, quanto maior busca por esse tipo de matéria-prima, maior é o poder de barganha do vendedor de matéria-prima para comigo, tá certo? Vamos no outro lado, tá? Agora falar do poder de barganha dos clientes. Aí é o poder de compra, né? Quanto maior oferta se tem no mercado do mesmo produto que eu vendo, maior é o poder de barganha do meu cliente, porque ele vai olhar e vai falar assim, ó, se você não abaixar o preço, eu compro do outro. Se você não melhorar a qualidade, eu compro do outro. Se você não melhorar o prazo de entrega, eu compro do outro. Se você não melhorar a questão de sustentabilidade, eu compro do outro. E assim sucessivamente, né? Quando a gente vê ameaças de novos entrantes, é de novas empresas, né, que fazem a mesma coisa, porque essa é uma tendência do mercado, principalmente nos países liberais, né? Tipo, se tem um mercado em expansão e altamente crescimento, a gente analisa e a gente tem como ponto positivo a livre concorrência. Livre concorrência nada mais é que uma ameaça de novos entrantes, ou seja, novas empresas produzindo o mesmo produto ou desenvolvendo o mesmo serviço que eu para esse mercado que apresenta um crescimento, tá certo? E com relação à ameaça de produtos substitutos é aquilo que eu falei para vocês dos videocassetes, tá certo? Videocassete, DVD, Blu-ray e hoje não tem mais nenhum dos três. Por quê? Porque a Netflix da vida aí comprou tudo. Antigamente a gente tinha aqui até me veio na cabeça agora,
locadora de vídeos, de fitas muito famosa, chamada Blockbuster, que dominava o mercado, né? E depois que veio a Netflix, aí acabou tudo. Ninguém mais ia lá pegar os DVDs e depois colocar na caixinha lá, tá certo? Então, esses são os temas que a gente vai discutir na aula ao vivo. Gente, fui rápido para o vídeo não ficar cansativo e para vocês já irem formulando algumas perguntas para a gente discutir em sala, tá? Um beijo no coração de vocês e aí nas nossas aulas, na nossa aula viva a gente se encontra lá e eu vou mostrar como que vocês já estão com um trabalho pré-estruturado, principalmente com relação à empresa, tá? Um beijo no coração de vocês, se cuidem, tá?